O que a Bíblia fala sobre a natureza humana? O que seria da natureza descrita nas Escrituras e melhor explicada nas cartas do apóstolo Paulo? A natureza pecaminosa é um conceito central na teologia cristã, referindo-se à inclinação inata dos seres humanos para o pecado. Esse termo descreve a condição espiritual dos humanos após a queda de Adão e Eva, a qual, segundo a tradição cristã, resultou na transmissão do pecado original a toda a humanidade. A natureza pecaminosa é vista como a tendência inata e corrompida de agir contra a vontade de Deus, afastando a humanidade de sua santidade e da plena comunhão com Ele. A origem da natureza pecaminosa. A origem da natureza pecaminosa remonta ao relato bíblico do Jardim do Éden, descrito nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, foram criados em estado de pureza e inocência, com uma relação íntima com Deus. No entanto, eles foram tentados pela serpente, Satanás, a desobedecer a Deus ao comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, uma ação que Deus havia explicitamente proibido. Em Gênesis 3:06, lemos: "E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela." Essa ação de desobediência introduziu o pecado no mundo, corrompendo a natureza humana e trazendo consequências não apenas para Adão e Eva, mas para toda a humanidade. Como resultado, a morte física e espiritual entrou no mundo, Romanos 5:12. Consequências da natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa, segundo a Bíblia, é a raiz de todos os atos pecaminosos que os seres humanos cometem. É uma condição herdada, passada de geração em geração desde Adão. O apóstolo Paulo descreve essa condição em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta inclinação ao pecado afeta todos os aspectos da vida humana, incluindo pensamentos, desejos, ações e intenções do coração. Em Romanos 7:18-19, Paulo expressa a luta interna que a natureza pecaminosa provoca, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Aqui, Paulo revela a tensão entre o desejo de fazer o bem e a incapacidade de o fazer devido à natureza pecaminosa que habita nele. A universalidade do pecado. A doutrina da natureza pecaminosa ensina que todos os seres humanos nascem com essa inclinação ao pecado, tornando-os culpados perante Deus. Em Efésios 2:03, Paulo descreve a humanidade como filhos da ira, como também os demais. Não há ser humano, exceto Jesus Cristo, que tenha vivido uma vida completamente livre do pecado. Essa condição universal do pecado é enfatizada novamente em Romanos 3:10-12, como está escrito: "Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só." A redenção da natureza pecaminosa. Apesar da realidade sombria da natureza pecaminosa, a mensagem central do Evangelho é que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, providenciou um meio de redenção para a humanidade. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi enviado ao mundo para viver uma vida sem pecado e oferecer-se como sacrifício pelos pecados da humanidade. Em Romanos 5:19, Paulo explica: "Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos." Através da fé em Jesus Cristo, os crentes são justificados perante Deus e recebem uma nova natureza. Eles ainda enfrentam a luta contra o pecado, mas agora têm o Espírito Santo habitando neles, capacitando-os a vencer a natureza pecaminosa. A luta contínua e a esperança futura. A natureza pecaminosa continua a influenciar os crentes, mesmo após a conversão, mas o Espírito Santo oferece poder para resistir ao pecado e viver de acordo com a vontade de Deus. Em Gálatas 5:16-17, Paulo encoraja os crentes: "Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis." Por fim, a esperança dos crentes é que, um dia, serão completamente libertados da natureza pecaminosa. Na ressurreição final, Deus dará a seus filhos corpos glorificados, livres do pecado e de suas consequências, permitindo-lhes viver em plena comunhão com Ele por toda a eternidade. 1 Coríntios 15:42-44. Até lá, a luta contra a natureza pecaminosa continua, mas com a certeza de que a vitória final já foi assegurada por Jesus Cristo.
Que Deus, o Criador do céu e da terra, dê ânimo e coragem a todos para prosseguir no Evangelho.